um peso que frequenta meus ombros. Peço perdão ali pela minha falta de elegância, né? É que muitas vezes a gente tem que usar as máscaras, e aí eu vou falar de um nível de traduzir uma energia assim, muito rapidamente, mas é porque eu fui obrigado a fazer daquela forma ali, porque tinha alguns iniciados que tinham que receber algumas, entende? Enfim, eles receberam as energias, ótimo, beleza, fechou, e agora a gente vai tirando as máscaras ali, agora a gente vai começar a falar dos nossos níveis mesmo, né, daquele que é o propósito do canal, que é simplesmente nos libertar. Libertar você. Eu acabei de ser liberto há algum tempo atrás, e isso foi o máximo para mim. Eu acho que eu deveria ter uns 9 anos, quando a pessoa me disse, ó, é assim, 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 e aquela pessoa de luz, e eu disse, eu aceito, eu acredito. Então, toda essa caminhada, eu postei ali na minha rede social das carinhas ali, até eu não gosto de redes sociais, mas para um bem maior a gente usa, né? Das carinhas ali que tem o F na frente, enfim, tá lá nas minhas redes sociais, Jaci Filho, enfim, tá ali, aí vocês vão ver, tá, o organismo reverso também tá ali. Eu postei várias fotos e tal ali, assim, para chegar nesse momento agora, porque estamos, né? Por eu assim, o pessoal já se ter usado várias máscaras durante muito tempo, eu aprendi isso de pequeno. Meu pai, que Deus o tenha, ele dizia, menino, tu pensa o que tu fala, tu não fala o que tu pensa. Então a gente se põe as pessoas em alguma zona de conforto durante a nossa vida, e assim a gente é obrigado a fazer isso no teu trabalho, tu é obrigado a fazer isso com a tua esposa, tu é obrigado a fazer isso com teus filhos. Tu tem que, né, se tu é uma pessoa sábia, que tu sabe administrar essas coisas, a tua empresa, teus funcionários, tu é obrigado a dançar conforme a música, o ditado popular diz, né? Então, assim, eu dancei conforme a música, mas agora é sério, agora a gente vai buscar. Eu comecei a falar assim, né, naquele nível ali, mas foi só para chamar a atenção, assim, no sentido de, pô, esse cara aí, até eu conheço ele, mas pelo que eu sei, ele nada disso sabe, né? Então, aquelas máscaras que eu usei durante todo esse tempo foi para esse momento, né? Para esse momento do grande despertar, né? Assim, eu vim trabalhando vim trabalhando junto com o universo, todas essas personas, porque eu falei de ego. Até sovei bastante o ego ali no outro vídeo, mas também é para estimular a ver um maluco falar outra vez. Então, eu, eu vou citar muitas vezes a Bíblia, porque assim, é através dela, porque se eu fosse citar, vamos supor, se eu fosse citar Nietzsche, você iria lá comprar um livro de Friedrich Nietzsche, vamos supor assim, falava Zaratustra? Você não ia. Ali, solitário, tu segue o caminho dos apaixonados, e é a ti que amas, por isso te despreza, como só os apaixonados sabem desprezar. Aí o Cristo diz assim, renuncie, pois sou homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Nietzsche falou isso aí para a filosofia. Então, você quer que eu explique da forma do Nietzsche? Você compra um livro para acompanhar, ou você quer que eu explique da forma um livrinho baratinho, daí eu posso usar também O Alquimista, ali do Paulo Coelho, que o cara tá ali sentado, daqui a pouco vai lá, tem um percurso todo todo movimentado, convive com o sábio, acontece, achou lá o grande tesouro dele, perdeu o grande tesouro dele, mas o grande tesouro dele estava da onde ele saiu, quer dizer, de dentro dele, né? Então, você vai explicar o Alquimista, né? A mesma coisa falaria, ou tu quer que eu explique pelo Miguel de Cervantes com Dom Quixote da Mancha, com o Rocinante, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso e os figurantes, Se tu quiseres eu posso fazer isso, aquele cara, o Cavaleiro da Triste Figura, eu usei essa máscara há bastante tempo. O Cavaleiro da Triste Figura, aquele que é barbaridade, mas ele é focado, ele é visionário, todo mundo acha que ele é louco, mas ele acertou a vida de quase todo mundo por onde ele passou. Então eu poderia explicar pelo Dom Quixote de Miguel de Cervantes, ou vamos estar, o August Strindberg, o Inferno também, naqueles corredores ali, com aquelas luzes tênues e aquelas funcionárias ali mórbidas. Então eu poderia explicar dessa mesma forma a caminhada, como poderia explicar também dos fugitivos, supomos assim,
né? Aquele é só para os iniciados, aquele é um pouco mais, é mais difícil de decodificar, mas eu prefiro ensinar pela Bíblia, que é aquela que tu tem em casa, que engloba todas essas situações aí. Eu acho que é bem mais fácil a gente fazer dessa forma, porque é um livro que você não precisa sair de casa para comprar, você abre ali. Aí tu diz assim pra mim, tá, cara, mas daí alguém vai falar assim, né? As muitas letras te fazem delirar. Sim, claro. Imagina só, ele mesmo falou, cresce na graça e no conhecimento. Tá entendendo o que eu tô dizendo pra ti, que tu tem na tua casa a chave para abrir a porta do universo, assim foi colocado, escondido embaixo do seu nariz, a chave para abrir o universo? Eu poderia falar de outros autores famosos que contam histórias que, enfim, nos levam a crer na mesma coisa, no mesmo, mas tu está falando crer no espiritual? Não, não, eu estou falando no movimento subatômico. Mas agora tu vai complicar a situação, né? Eu vou complicar a situação daí no Levítico, que é a lei para os teus alimentos, aquilo, porque assim, ó, o povo hebreu foi escolhido assim para que fosse dado um conhecimento. Moisés morou dentro da casa do faraó, então Moisés era engenheiro, era arquiteto, Moisés era o cara, assim, vamos supor assim, nas ciências, né? Não te esquece da árvore do conhecimento do bem e do mal lá, esse equilíbrio. E a gente vai chegar lá, é por isso que eu quero usar a Vulgata, porque assim, ó, foi tão escrachado na nossa cara, assim, ó, não é questão de religião, é questão de ligar o povo, aquele povo que não teve a assistência assistência espiritual para que chegasse, porque o desligamento do espiritual e do físico ele não, é inexistente, tá? É inexistente. Os dois, eles... Ah, mas como assim, cara? Agora que tu me prova cientificamente, é para isso que eu tô aqui. É realmente para te provar cientificamente que dentro da tua casa tem uma Bíblia que te ensina isso, tá? Tu age não em nível molecular, você age em níveis subatômicos, se você quiser. Causa explosões. É verdade, assim, isso é metafórico, essas explosões, tá? Mas é questão metafórico, mas as ondas, sim, elas fazem um efeito, um grandioso efeito. Mas isso aí a gente vai chegar lá. Só estou dando uma explicação da minha deselegância, porque nos outros vídeos passados, assim, eu citei algumas coisas fora de ordem ali, mas é simplesmente assim, como diz o Festo pulou na frente do Agripa, lá na frente o Paulo se defendendo, Saulo de Tarso aí, eu vou citar a Vulgata várias vezes, eu vou citar ela sempre, todos os meus vídeos, para você ver como você tem em casa a chave do universo. Pensa bem. O Agripa estava lá entrevistando, né, o Paulo, que tinha sido preso, espancado, acabou na frente. Ele apelou, ele era um cidadão romano, né, de nascimento, então, quer dizer, ele tinha acesso à defesa. Ele foi açoitado, ele não poderia ter sido açoitado. Ele disse, tá, é legal, é lícito que um cidadão romano seja açoitado sem um julgamento. Enfim, todo mundo tem medo e levaram ele acabou na frente do Agripa, estava o Festo junto, mais uns 2, 3 ali, que o importante é citar o acontecimento. As pessoas que estavam ali próximas, mas o trio ali era o Paulo se defendendo, o Agripa como um conhecedor das leis judaicas ali, judaicas, eu poderia falar judeus, mas na verdade a palavra judeus ela não existe. Se você perguntar para um judeu, o nome dele, como é que ela se chama, judeu? Não, é Yalhudim, tá? Yalhudim, marca bem esse nome, tá? Como Jerusalém também não existe Jerusalém. Se tu perguntar para um Yalhudim, Jerusalém se chama Yahushualem. Sim? É bem assim. A gente vai chegar lá na transliteração dos nomes próprios, tá? Porque se tu se chama João aqui, tu vai se chamar João lá do outro lado do planeta, é João, né? Em Marte, o marciano vai olhar para ti e vai dizer, tá, como é que é o teu nome? Meu nome é João. O marciano pode até falar na língua dele, mas não tem como ser transliterado um nome próprio. Isso se você mora na cidade de Massachusetts, é bem difícil de falar isso aí, eu quero a língua, legal. E aí, se você mora lá, o nome daquela cidade lá, assim como eu custei a falar aqui, a minha dicção também é ruim, mas a gente vai melhorar isso. Assim como a gente falou aqui, ela vai ser Massachusetts aqui também.
Não é assim? Então é assim que é. Eu vou falar no próximo ali em Levítico sobre as personas, assim, essas personas que eu criei durante esse tempo todo, assim, na verdade é um antropólogo, foi estudando o ser humano, o comportamento humano, porque sabe que o universo ele faz aquele movimento, então eu estou ligado ao universo, esse movimento está nas minhas mãos. É imprescindível ter essa força de comunicação para que você não seja afetado por qualquer energia negativa. Do contrário, essas energias negativas você vai tê-las nas suas mãos e trabalhar com isso perfeitamente. Vai ser o máximo eu poder transmitir a vocês. Para mim é um prazer. E no próximo vídeo eu vou ficar por aqui no nível subatômico, mas é essa a questão. Nós somos energia. Se você pegar uma molécula, for dividindo, nós vamos chegar a um átomo. Para quem estudou um pouquinho de ciências, o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Presta bem atenção nos três, tá? É uma força com três vertentes que ela faz esse tipo de movimento imprescindível, tá? É o movimento da vida, tá? Essa ligação dos três, a flor central ali é o movimento da vida. A gente vai chegar lá, tá dentro da Vulgata, tá dentro de várias outras religiões, filosofias e outras coisas assim. Mas enfim, isso é irrelevante. O relevante mesmo é que eu posso trazer para vocês esse nível subatômico de ação da palavra. Ação da palavra é verbalização, né? A gente vai chegar lá nessa questão, não da gramática, dá licença um pouquinho. Não na questão da gramática, mas na questão da ressonância daquilo que a palavra fala realmente, né? Aí, verbalização. É a ação do verbo. A verbalização acho que até é uma palavra meio, como é que eu posso dizer, ela é redundante, né? Porque o verbo já quer dizer a ação da palavra, então verbalização. Então quer dizer, eu acho que a ressonância cabia mais na verbalização, né? Quando tu faz uma ação, o verbo realmente não é a palavra, o verbo é a ação da palavra. Vamos supor assim, vamos conjugar o verbo amor. Eu amo, tu ama, ele ama, então é a ação daquilo, seja no passado, no presente, no futuro, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito. Não sou tão bom de gramática, mas eu li o dicionário Aurélio até a letra O, depois ficou maçante e eu deixei de fazer isso, tá? Era uma das minhas personas também. Eu fui impelido a isso, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Quando eu estava lendo Assim Falava Zaratustra, um amigo meu, que Deus o tenha, ele me emprestou esse livro. Eu tenho alguns livros que eu tinha que devolver e um dia, quem sabe, eu devolvo, tá? Porque, sei lá, não empresta livro pra mim, que daí, tipo assim, hoje eu não leio mais tanto assim, mas eu já li 8 horas por dia durante anos, assim, 7, 6 horas por dia, de dormir 4 horas para poder ler, se alimentar daquilo que eu tinha necessidade de usar agora nesse momento, porque, como diz o mestre lá no Vulgata, se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então eu me preparei para esse momento, porque eu tenho que chegar de leve nesse nível atômico, na nossa proporção de energia. Então é dessa forma que eu gostaria que vocês me perdoassem a deselegância da outra persona que eu fiz atrás dos outros vídeos ali. Vai estar lá esse vídeo também na carinha lá, pode compartilhar à vontade, não tem problema nenhum. Pro bem geral de todos, né? Não vai ter um canal que não é política, é um canal para te libertar daquilo que te prende, tá? Te libertar daquilo que te tampa os olhos, para tu ter uma visão periférica de tudo. Para que eu vou usar isso? Se tu usar, tu vai conseguir fazer, tá? Se tu usar para o mal, o problema é teu, porque daí o universo vai reverberar da mesma forma para ti. Mas se tu usar pro bem, com a força, eu vou te ensinar a ter a força, mas a gente vai no corpo ali para limpar um pouquinho. Eu vou fazer o Levítico ali, que é algumas leis assim, não é uma lei cósmica, tá? É uma lei dessa terceira dimensão que, se você fizer, você vai ter aquela melhor comunicação entre a glândula pineal e vai receber mais, porque vou citar o Daniel, tá? O Daniel, quando ele foi para a Babilônia, no cativeiro babilônico lá, junto com alguns judeus, que pegaram eles para que eles estudassem lá as línguas babilônicas, as leis lá, para que eles pudessem governar o povo judeu. Os babilônios não queriam se incomodar com eles. Então, tipo assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dos deles, aí eles governam lá como a gente quiser, beleza, tá, fechou. E aí foi Sadraque, Mesaque e Abednego,
e mais Daniel, e aí quando o guarda, vamos lá, trata essa gente bem, que eu quero eles bonitos, eu quero eles, né, de presença, eu quero eles inteligentes, para que eles possam repassar nossas leis aqui, como funciona o negócio. Estou falando nas minhas palavras, mas está em Daniel, eu não lembro o capítulo, isso está isso em casa. Então, nessa questão Daniel ali, ele rejeitou os manjares do rei, do rei babilônico. O que eram os manjares hoje? Assim, eram os não, os manjares ali literalmente eram os alimentos ruins, tá? Porque o Daniel sabia que aquela quantidade de açúcar, de gordura, aquilo tudo era prejudicial para o estômago dele, porque lá atrás, nesse livro de Levítico, ele foi ensinado a não comer esse tipo de gordura, qual era a carne certa que ele poderia comer, qual era o alimento, o vegetal, a fruta, enfim, o cardápio que pudesse manter limpo aquele povo que foi escolhido para receber essa ressonância aí. Enfim, depois ela foi imposta por vários mestres, inclusive o grande, o maior de todos, ascensionado, o Cristo, né? Que leva o nome do Pai. Um dia a gente vai falar sobre isso, sobre o hebraico arcaico também, que o nome dele é Yahushua, tá? Assim como Yahushua leva o nome do Pai. Isso a gente vai falar na Vulgata, mas é um assuntinho um pouquinho mais para frente. Pelo menos agora a gente vai saber que a gente funciona num nível subatômico. Enfim, e isso pode ser manifestado no nosso corpo, na cura de doenças, por isso que serve, tá? Na cura de doenças. Pessoas que estão próximas a você, você vai ter a palavra certa para dar para elas, tá? O que vai acontecer agora é porque eu tirei a minha última máscara, e aí a gente vai vendo a questão da alimentação para que você possa também, tipo assim, quem me conhece agora deve estar um pouco assustado, mas não é questão que eu mudei, é que eu tirei. Essa brincadeira de colocar e tirar as máscaras, isso o teatro, a vida é um teatro. E outra, a peça é uma só, tá? Aqui tu veio e aqui tu tem que fazer o teu papel direito, né? Qual é o teu papel aqui? É por isso que eu falei ali sobre a questão. As personas são necessárias para lidarmos na sociedade, até porque hoje existe uma ciência chamada engenharia social. A gente vai falar mais para frente ali. Engenharia social é uma ciência. Enfim, essas coisas a gente vai mais para frente, mas vamos ver ali no subatômico por que esses alimentos aí que Daniel comeu lá e depois de 10 dias ele era o mais bonito e tal. Pode deixar que eu prometo que eu não vou picar mais os assuntos ali para colocar para colocar as subliminares, tá? As últimas máscaras já foram tiradas, aí é isso aí, a gente vai tocar para frente agora a iluminação deste com aquele e um só. Se vós estiverdes em mim como eu estou no Pai, presta bem atenção, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está aí dentro da tua casa, eu vou te mostrar. Abraço.